Boa noite, queridos, graça e paz. Louvamos a Deus por nos dar o privilégio de, em mais um domingo, estarmos reunidos como sua igreja, como seu povo, no dia em que Ele ressurgiu dentre os mortos. Nós estamos celebrando a vida eterna em Cristo Jesus. A você que está conosco, os nossos bem-vindos, como já foi propriamente dito, e aqueles que celebram a Deus conosco em qualquer lugar deste mundo, toda a nossa gratidão em compartilharmos a palavra de Deus. Nesses dias aqui em João Pessoa e na nossa região nós temos enfrentado chuvas fortes, torrenciais. E são em momentos em que os fatores climáticos, eles nos surpreendem um pouco e chove um pouco mais ou traz um pouco mais de seca, que a vulnerabilidade das pessoas mais humildes, ela é sentida de um modo mais palpável. Para todos aqui de João Pessoa, sabem quantas comunidades foram atingidas pelas chuvas, pelas enchentes, pelos desabamentos, e uma comunidade muito próxima nossa aqui em São José sofreu amargamente isso e tantas pessoas tiveram que sair das suas casas. Os irmãos que estão envolvidos sabem que o Ministério de Ação Social da Igreja se engajou para, de alguma maneira, assistir um grupo de pessoas que estavam num ginásio de uma escola aqui próximo. E num desses dias, nós estávamos junto com a equipe preparando o jantar, quando um menininho de 8 anos estava próximo, virou para a mãe e disse: "Mãe, eu não quero ficar aqui, eu quero voltar para a nossa casa." E eu passei a mão na cabeça dele, fiz um afago e disse: "Se preocupa não, filho, vai dar tudo certo. Vocês vão voltar para casa." E aquela mãe com um bebê de 8 meses no seu colo, tentava acalentar o filho, e eu perguntei: "Você tem só eles dois?" Ela disse: "Não, eu tenho 5 filhos." Eu perguntei: "O seu esposo está aqui também?" Ela disse: "Não, eu crio os 5 sozinha." E naquele momento, um sentimento comum de compaixão e constrangimento veio ao meu coração, e eu disse: "Deus, que situação essas pessoas enfrentam." E ao mesmo tempo nós agradecemos a Deus porque estamos em locais considerados fora de risco. Mas refletindo sobre isso, eu me perguntei: será que realmente estamos? E me lembrei que no dia 11 de março de 2011, ainda no Japão, nosso celular vibrou, e era um alerta comum de terremoto. Todas as vezes que tinha um terremoto e era identificado, todas as pessoas recebiam no celular um alerta de terremoto. E o máximo que nós conseguíamos fazer onde estávamos é tentar nos abrigar em algum lugar e esperar o pior. Sentimos um terremoto fraco e depois de algum tempo descobrimos que o epicentro do terremoto tinha sido no nordeste do Japão. Nós morávamos no sudeste. Às 2h46 da tarde, um terremoto no Pacífico de 9 graus, de magnitude de 9 graus. Atingiu aquela região, gerando um tsunami, onde aproximadamente 22 mil pessoas morreram, 20 mil mortos, 2.500 desaparecidos. Segundo o governo japonês, 120 mil edifícios foram destruídos. 278 mil foram parcialmente destruídos. E aproximadamente um prejuízo de 200 bilhões de dólares aquela região sofreu. Quando nós pensamos em segurança, estabilidade, às vezes temos a falsa impressão de que uma boa posição social, um bom salário, uma boa estrutura financeira nos traz segurança. Mas em eventos como este que eu acabei de mencionar, nos deixa muito claro que não apenas essas pessoas que estão nos lugares mais vulneráveis da cidade, nos recantos, nas eiras, são aqueles que estão vulneráveis neste mundo. Até os mais afortunados e ricos também sofrem a instabilidade da vida na atual configuração que estamos. Mas e o que a palavra de Deus nos diz acerca de segurança? Em que podemos realmente ter, se não podemos ter na boa infraestrutura? A
Para respondermos essa pergunta, irmãos, eu quero encorajá-los a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19. Diz a palavra de Deus: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, quão grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos ler juntos novamente o versículo 21, todos juntos? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais? Peça para Deus falar contigo. Ele conhece as suas reais necessidades e demandas da alma. Maravilhoso Deus, que privilégio temos de estarmos abrigados num lugar tão confortável para cultuar ao Senhor. Mas acima de todo e qualquer conforto deste abrigo, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, acerca de como encontrar segurança neste mundo. Nós te pedimos em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos novamente no Sermão do Monte. Todos aqui que são familiarizados com o Evangelho de Mateus e são membros da nossa igreja, sabem muito bem que do capítulo de número 5 ao capítulo 7, Jesus, o grande rei dos judeus e rei das nações, ele revela nesses 3 capítulos qual é a ética do reino. E de um modo muito específico, no capítulo de número 6, ele está confrontando um público religioso de sua época, mais especificamente fariseus e saduceus, que aparentavam adorar a Deus com muita devoção, com muito quebrantamento, mas o coração desses homens estava distante do Senhor. O conceito que eles tinham de Deus, que eles tinham de si mesmo, o conceito que eles tinham dos outros, era completamente distorcido. E também o conceito que eles tinham em relação às riquezas e ao dinheiro era algo corrompido. A palavra de Deus, e de um modo muito específico, o Novo Testamento nos mostra que fazer das riquezas, do dinheiro e das posses a nossa fonte de segurança é um grande equívoco. E este não é um tema periférico nas Escrituras. O dinheiro é um tema central na palavra de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, 16 das 38 parábolas que Jesus contou falava sobre dinheiro. Você encontrará na palavra de Deus 500 versículos no Novo Testamento falando sobre oração. Você encontrará outros 500 versículos sobre fé. Contudo, você encontrará 2.000 versículos falando sobre dinheiro. 4 vezes mais. Esse tema que é tão negligenciado em nossos dias, na verdade, é um indicativo, sim, da nossa espiritualidade e de quanta confiança nós temos em Deus ou não. O grande teólogo Jeremy Rifkin, ele diz: a ênfase no contínuo crescimento econômico é um buraco negro que já sugou drasticamente grande parte das riquezas de um país e da atenção de um povo. Quando nós olhamos para a nossa realidade, vivendo em um mundo capitalista, e principalmente no Ocidente, onde os homens tendem a colocar toda a sua segurança de vida
toda a sua confiança de estabilidade em uma carreira sólida profissionalmente, que irá lhe dar uma rentabilidade financeira, de modo que você possa descansar, nós descobrimos que esta ênfase vai numa direção oposta do que a palavra de Deus nos diz acerca de onde deve estar a nossa confiança. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para a exortação de Jesus para este público, nós podemos extrair lições preciosíssimas e analisarmos o nosso próprio coração, para chegarmos à conclusão de onde nós temos colocado a nossa confiança neste mundo, se em Deus ou naquilo que o nosso braço pode conquistar, ou em nossas riquezas. Nós descobrimos nesse texto que para desfrutarmos uma vida de verdadeira segurança, nós precisamos ter um único tesouro. Para que você tenha uma vida devidamente segura, você pode ter um único tesouro. Observe novamente as palavras do Senhor para os seus ouvintes, no versículo 19, quando ele declara: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. A palavra no original que Jesus utiliza aqui para acumuleis é a palavra tesaurizo, e a palavra tesouro é a palavra tesauros, ou seja, elas têm a mesma raiz, é o mesmo termo no original grego. E a tradução literal seria: não entesoures tesouros para você. Jesus está aqui, irmãos, literalmente exortando a sua audiência para que eles não tivessem em suas mentes o acúmulo como expectativa de segurança. Não necessariamente o ter riquezas, mas de colocar nessas riquezas a confiança da segurança e estabilidade da vida. A ideia era como acumular uma pilha de moedas de ouro em um certo lugar para apreciar, admirar e se sentir seguro diante daquilo que tem. Seria para aqueles que são da minha geração, daquela primeira versão do DuckTales, que tinha o tio Patinhas, quantos lembram? Onde o prazer dele em toda a sua avareza e ganância era simplesmente nadar na sua piscina de moedas de ouro. Alguns riram aqui, já estão se revelando como homens e mulheres de meia idade. É assim mesmo, irmãos, o tempo passa para todos. Então é exatamente isso que Jesus está exortando a este público. Ele não está advogando a pobreza, não é isso. Quando nós olhamos para as instruções do Senhor durante o seu ministério, em apenas um único texto, ele orienta um homem a dar tudo o que tem aos pobres. E aqui, vocês se recordam que é no encontro com o jovem rico, onde ele tinha um coração vaidoso, acreditava servir a Deus, mas o seu amor estava exclusivamente em sua confiança. E quando ele estava se jactando de que guardava todos os mandamentos, Jesus, sendo aquele que sonda os corações, diz: então, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. É exatamente naquele instante que o coração daquele homem é desnudo, onde aquele que professava uma devoção irretocável a Deus, tem as suas entranhas reveladas de que o tesouro daquele homem não era o Senhor, mas era a sua própria riqueza. A chave para a interpretação dessa passagem, irmãos, que Jesus está direcionando, é para que vocês também possam entesourar no céu. Nós temos uma série de textos no Antigo Testamento que, se nós tivéssemos tempo hábil, poderíamos citar e ler, como Deuteronômio 28, que Deus lista para o seu povo as bênçãos decorrentes da obediência,
que eles seriam prósperos no campo, eles seriam prósperos na cidade, eles seriam benditos ao entrar, seriam benditos ao sair. Deus prometeu abençoar a sementeira do povo, de modo que eles seriam cabeça e não cauda. O que a teologia da prosperidade distorceu, dizendo que todo aquele que serve a Deus tem que ser materialmente ou financeiramente falando rico. Não é isso. A Bíblia nos mostra que Deus, em sua abundante graça, sendo dono de toda a terra, pode sim conceder riqueza para o seu povo, pode sim conceder abundância de bens, pode conceder sucesso profissional e estabilidade. Mas o grande pecado é quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa segurança nessas riquezas e as transformamos em um ídolo em nosso coração e não colocamos essas riquezas como mordomos e servos do reino. Porque Jesus ele faz um contraste no versículo de número 20. Ele não diz que é pecado acumular riquezas, mas ele mostra a futilidade de acumulá-la de modo banal ou sem propósito algum. Quando no versículo 20 ele diz: mas juntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Naquela época não existia um sistema bancário como em nossos dias, onde as pessoas têm as mais diversas maneiras de acumular bens. Naquela época as pessoas, elas juntavam metais preciosos, mas o próprio ouro, aqueles que conhecem um pouco mais sabem que tinha uma liga de cobre, e dependendo do tempero do ouro, aquele ouro, quando ficava mal acumulado ou num lugar indevido, ele de fato enferrujava e perdia parte do seu valor. Uma outra maneira como as pessoas acumulavam riquezas eram através de roupas. Não existia uma superprodução industrial onde vocês, irmãs, têm uma infinitude de roupas e às vezes chegam para o marido e diz: estou nuinha. Eu sei que isso nunca aconteceu com a sua esposa, meu irmão, é só um exemplo, nem com a minha. Aquelas pessoas, as mais simples, elas tinham no máximo 2 mudas de roupa, os mais humildes. Então uma das formas que os ricos acumulavam bens eram várias roupas feitas de lã. Algumas eram tecidas com fio de ouro, mas as mais valiosas eram tecidas de lã finíssimo, mas mesmo com todo o cuidado devido, com o tempo a traça tendia a comer aquelas roupas e toda a riqueza se esvaía pelas mãos. Jesus está dizendo: olha, por mais que vocês tenham muito, se vocês acumulam indevidamente, sem uso, vocês irão perder, porque tudo que é material tende a se corromper. Essa é a segunda lei da termodinâmica, isso é física. Todo corpo sai de um estado de composição para degradação, de organização para degradação. Isso é a lei da física após a queda. E Jesus está admoestando a sua audiência, e principalmente aqueles religiosos que se achavam tão piedosos, mas eram homens tão avarentos e amantes do dinheiro que não conseguiam sequer servir a ninguém. E Jesus diz: olha, juntem tesouro nos céus. Como isso poderia ser feito? Desde o Antigo Testamento, o Senhor admoestou o seu povo a cuidar dos órfãos e das viúvas, de não negligenciá-los, de não negligenciar o estrangeiro que vivia no meio deles, lembrando que eles tinham sido estrangeiros na terra do Egito. O povo de Deus, ao longo da sua história, foi exortado a ter um coração generoso para ajudar os mais necessitados. E não apenas isso, para investir também na causa da expansão do reino de Deus. Nós encontramos quando Deus admoesta o povo a construir o tabernáculo, é através dos bens que Deus tinha dado ao povo e da sua generosidade que o tabernáculo é construído. Semelhantemente, quando o templo vai ser construído, Davi tira das suas próprias riquezas para
suprir para a expansão do reino de Deus e da causa de Cristo. Quando Jesus diz, então, para juntar tesouros nos céus, Ele está dizendo: não permitam que o dinheiro que vocês receberam e as riquezas se assenhore dos vossos corações, mas que antes tudo aquilo que vocês conquistaram seja reconhecida como boa dádiva e dom perfeito de Deus, e seja mordomo daqueles que sofrem aí fora, que são desfavorecidos e que precisam do pão material ou que precisam do pão espiritual, que é a palavra de Deus, que chegará até eles através de esforços missionários. É essa compreensão que o Senhor quer que os seus discípulos e que os súditos do reino tenham em sua mente. O trabalho é digno, como o Senhor mesmo disse lá em Provérbios, no capítulo de número 14, 23, que todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Contudo, a dignidade do trabalho não pode ser colocado como a nossa fonte de segurança. Um grande homem de Deus chamado John Wesley, apesar de ter uma soteriologia diferente da nossa, foi um grande evangelista. Ele ganhou muito dinheiro com os seus sermões publicados no século XVIII. Mas foi um homem que soube utilizar da riqueza que Deus lhe deu, soube utilizá-la devidamente para ajudar os necessitados e para evangelizar o mundo perdido e pervertido. Certa feita, para uma missão cristã, para povos não alcançados, John Wesley doou 50 mil libras, convertendo em valores atuais, seria algo em torno de 4 milhões de dólares para uma única missão. Então, observem que era um homem afortunado, que Deus permitiu ter riquezas. Contudo, no final da sua vida, quando Wesley morre, ele tinha apenas 18 libras, o que seria algo em torno de 1.200 dólares hoje. Essa era toda a sua reserva, porque ele compreendeu o princípio que Jesus estabeleceu lá no Evangelho de Lucas: usem as riquezas desta terra para fazer amigos, a fim de, quando ela acabar, esta terra, você o reencontre nas mansões celestiais ou na eternidade. É essa a percepção, irmãos, que nós devemos ter ao olhar para a palavra de Deus em termos de segurança. A nossa segurança não está naquilo que Deus nos permite conquistar. Por isso, nós não podemos nos apegar a ela, nem permitir que nós gastemos todo o esforço e toda a nossa energia buscando riqueza. Provérbios 23, 4 nos diz que nós não devemos esgotar as nossas forças tentando ficar rico. Devemos ter bom senso. Quando nós andamos e analisamos a relação que alguns filhos de Deus têm com aquilo que Ele os permite conquistar, nós somos constrangidos a entender aquilo que Jesus diz no versículo 21 como explicação do porquê que nós não devemos buscar acumular riquezas nessa terra. Veja o verso 21 do capítulo 6. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou seja, ou ambos, o meu tesouro e o meu coração, estará na eternidade, ou o meu tesouro e o meu coração estará nessa terra. Não há como dividir, de modo que eu tenha o meu tesouro e todos os meus esforços concentrados no materialismo, na carreira, na produtividade, no acúmulo, nas heranças, mas o meu coração é do Senhor. Esse dualismo grego é algo totalmente dissociado do cristianismo. Eu entendo o meu trabalho, as minhas conquistas, como parte da missão do reino de Deus.
Eu entendo as oportunidades que Deus me dá, se Deus lhe permite ser um grande empresário, ser um grande latifundiário, ser um grande homem de negócio. Você entende isso ou deve entender como mecanismos do reino para promover valores, dignidade, oportunidades de trabalho e para promover solidariedade. O que nós não podemos aceitar, irmãos, é que pessoas que não se declaram cristãs, como Bill Gates, possa fazer muito mais pelos desvalidos e desassistidos do mundo do que nós, que temos os valores do reino e que somos admoestados pelo Senhor a canalizar tudo aquilo que Ele nos dá para uma vida digna, para nós, para os nossos filhos, mas sempre lembrando do nosso próximo. O nosso amor, ele deve ser prático e palpável por aqueles que estão aí fora. De modo que Jesus, ele está dizendo: olha, a maneira como você lida com os seus bens irá revelar onde o seu coração está. A dinâmica não é: eu faço para que o meu coração então esteja no Senhor. Não. É porque o meu coração está no reino de Deus e numa glória eterna, que eu tenho um coração desprendido e generoso para abençoar tantos quantos Deus me permitir abençoar. Nessas minhas andanças, irmãos, eu confesso que os maiores exemplos de generosidade que eu vi foram entre os mais pobres. Em 2012, em uma das viagens que fiz para a África, nós tivemos uma grande conferência missionária e várias igrejas, corais de várias igrejas apareceram naquela conferência. E tinha um coral de jovens. Os africanos, eles têm uma voz belíssima. E tinha um coral de jovens ali extraordinário. Eu fiquei apaixonado e fui perguntar de que igreja eles eram. Eles eram de uma igreja a mais de 200 quilômetros. E eu perguntei na minha ingenuidade, disse: que bom, vocês estão hospedados em que hotel? Eles disseram: hotel, pastor. O líder então disse: nós só tínhamos o dinheiro, alguns, que ofertando da passagem para vir para a conferência, e mais nada. E nós viemos porque nós sabíamos que o povo de Deus estaria aqui para nos acolher. Eu falei: que bom, era um grupo de 30 jovens. E vocês estão aonde? Nós estamos na casa do pastor Rubibi. Eu falei: quantos de vocês? Eles falaram: todos nós. Eu perguntei: os 30? Eles disseram: sim. E eu fiz questão, irmãos, de ir naquele lugar. Eles dormiam todos numa sala, num tapete no chão, alegres, durante os 3 dias de conferência. E eu perguntei: pastor Ubibi, e para alimentar este povo? Ele falou: pastor, onde se tem um bocado de feijão, todo mundo come com alegria no coração. Eu confesso, irmãos, que eu saía daqueles ambientes com o meu coração dilacerado e dizendo: Senhor, como nos falta tantas vezes a generosidade, um coração voluntário, um coração servil, como nós encontramos em alguns filhos teus de uma vida mais simples. Eles têm uma segurança no Senhor que nós devemos copiar. Mas em segundo lugar, irmãos, voltando para o texto sagrado, nós percebemos que se nós queremos ter uma vida de verdadeira segurança, nós, além de termos um único tesouro, e ele deve estar em Deus, ainda que Ele nos dê bens e posses, nós devemos ter também uma única visão, um único modo de enxergar. E a partir do verso 22, ou os versos 22 e 23, Jesus, ele demonstra isso, ao declarar: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão.
Esses versos, eles são uma extensão dos 3 versos anteriores. Jesus está falando exatamente sobre a mesma coisa. E olhos aqui são, na verdade, uma ilustração para o coração. Quando Jesus diz no versículo 21 que onde está o tesouro, ali estará o coração, no verso 22, olhos é usado metaforicamente para denotar o mesmo que coração denota no versículo de número 21. E a luz do corpo, que são os olhos, através dos quais toda luz penetra no nosso corpo, eles são o único canal de luz que possuímos. Assim, irmãos, o coração, eles são os olhos da alma, através do qual a iluminação de toda a experiência espiritual brilha. É através do nosso coração que a verdade, o amor, a compaixão, a graça de Deus se manifesta sobre a nossa vida. É da nossa mente, é do nosso ser integral, é daquilo que flui das nossas entranhas que a nossa espiritualidade se revela. E é por isso que Jesus está dizendo: se os teus olhos forem bons, e é a expressão no original haulos, que além de bom, pode ser traduzido como singular. Ele está dizendo: olha, se os teus olhos, se as tuas emoções tiverem singularidade, toda a tua ética e todas as tuas escolhas serão boas. O grande bispo John Ryle, ele disse: singularidade de propósito é um dos segredos para a prosperidade espiritual. Se nós queremos ter uma vida de segurança em Deus, e não naquilo que nós temos nessa terra, além de ter um único tesouro, nós precisamos ter uma única visão. E qual é a visão que Cristo passou para os seus discípulos? Ele deixou muito claro dizendo: vocês não são deste mundo, vocês estão no mundo. E é necessário que vocês permaneçam por um tempo para testemunharem, para levarem as boas novas aos perdidos. Eu não peço que o Pai os tire, mas que os guarde. Mas lembrem-se, vocês são todos peregrinos, estão de passagem, por isso tenham unidade de propósito. Sabe por quê, irmãos? Porque um reino dividido, ele não subsiste. Assim como um coração dividido, ele não consegue ter prosperidade. Não existe sucesso sem foco. Lembre-se em tudo aquilo que você conquistou na vida que foi difícil. Você conquistou com muito foco, dedicação, unidade de propósito. E Jesus deixa claro à sua audiência que no reino não é diferente. Se nós queremos ter uma vida de segurança em Deus, diferente daqueles que não têm esperança, nós precisamos ter uma unidade de propósito e os nossos olhos precisam ser bons. Eles precisam ter singularidade, eles precisam estar voltados para aquilo que é eterno, para aquilo que não perece, pois como muito bem disse C.S. Lewis, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Jesus, ele mostra aos seus discípulos que a relação que eles deveriam ter com os bens era diferente. O princípio é soberano. A maneira a qual olhamos e usamos o nosso dinheiro é o barômetro da nossa condição espiritual. Não adianta dizermos que nossa confiança está no Senhor quando nós nos desesperamos, quando perdemos alguma oportunidade, quando perdemos algum negócio, quando perdemos um emprego, quando o lucro se esvai, quando algo inesperado acontece e as nossas contas se descontrolam, e nós permitimos que a ansiedade tome o nosso coração, que o casamento comece a azedar, que a relação com os filhos comece a ficar instável. A nossa espiritualidade,
ela é reafirmada quando nós temos unidade de propósito em compreender os bens como dádivas de Deus, usá-lo com sabedoria, usá-lo de modo digno, não nos deixarmos ser influenciados pelo mundo ao nosso redor, pelo ambiente social em que vivemos, porque tantas vezes fazemos escolhas de comprar ou ir em alguns lugares por pressão social, às vezes não precisamos, às vezes não podemos, mas cedemos às pressões sociais ao nosso redor e ficamos todos ali, numa condição insustentável. Não é porque Deus não nos dá, é porque nós não somos bons mordomos daquilo que Deus nos dá. Nós não administramos devidamente, cedendo a pressões sociais desnecessárias. E Jesus diz: olha, se os seus olhos forem bons, se você olhar para os bens da maneira devida, você saberá gastar devidamente. Você não permitirá, meu irmão ou minha irmã, que o consumismo tome o seu coração, de modo que você compra o que não precisa para pagar com dinheiro que não tem, para depois estar angustiado e pedindo a Deus milagre de provisão. Não, nós não precisamos de provisão, nós precisamos de visão do reino, visão correta, singularidade para lidar devidamente com as posses que Deus nos deu. É isso que Jesus admoesta ao seu público: vocês querem ter segurança? Tenham um único tesouro, de modo que quando vocês tiverem, graças a Deus, e quando não tiverem, graças a Deus. Foi isso que Paulo disse quando escreve aos Filipenses. Ele disse: olha, me alegrei demais com a oferta que vocês me deram. Eu digo isso não pela oferta, mas pelo cuidado de Deus, porque eu aprendi a viver feliz em toda e qualquer situação. Eu já tive fartura, eu já tive escassez, tive abundância e não tive nada, mas tudo posso naquele que me fortalece. Paulo soube desfrutar da riqueza que Deus lhe deu com alegria e soube se alegrar em Deus em meio à escassez, porque o seu tesouro estava no céu e ele tinha singularidade de propósito, ou seja, pregar Cristo às nações e tornar o seu nome conhecido. Em terceiro e último lugar, irmãos, se nós queremos ter uma vida de real segurança, além de ter um único tesouro, de ter uma única visão, nós precisamos ter um único mestre, um único Senhor. Veja as palavras de Jesus no versículo de número 24, quando ele declara: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Vamos ler juntos? Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nós vimos hoje pela manhã a mensagem do reverendo Kilvin, Deus reafirmando a aliança com o seu povo, demonstrando que ele era o Senhor das nações, mas que ele tinha uma relação pactual, que ele era Deus daquele povo. E ele deu várias provas ao longo do Antigo Testamento de que ele era o Deus provedor, quando eles estavam na pior, num deserto, sem nenhum saneamento básico, sem nenhuma edificação, vivendo em tendas. E eu fico imaginando, irmãos, o que era para aquelas mulheres. Imaginem, mulheres, estar naqueles dias sem ter água para tomar banho, sem ter água para lavar menino, não existia fralda descartável. Já pensou? Aqueles meninos fazendo as necessidades, perna fora, sem água para lavar. Irmãos, nós olhamos e dizemos: que povo ruim que murmurava. Eu queria ver você, na verdade eu não queria ver não, graças a Deus que nós não vivemos ali. Mas, irmãos, o fato é que no meio da escassez, quando eles estavam na pior, Deus cuidou, e todos os dias mandava um maná, tirava a água da rocha, e de repente, quando eles chegam na terra prometida, na terra que manava leite e mel, Deus deu prosperidade. E muitas daquelas famílias que passaram 40 anos na pobreza, agora prosperaram.
Agora começaram a servir a Deus, mas ao longo das gerações eles começam a se corromper e esfriar na sua relação com Deus. Começam a esfriar em sua espiritualidade e permitem que os afazeres das conquistas da terra tomem o seu coração. E a terra passa a ser um ídolo no coração daquele povo. As riquezas passam a ser um ídolo para aquele povo que recebera das mãos do próprio Deus tudo que eles possuíam. E Jesus aqui conclui essa advertência da nossa relação com as posses, que revela a nossa espiritualidade, dizendo: olha, vocês não podem ter mais de um tesouro, vocês podem ter bens, mas esses bens não podem ter o seu coração. Vocês não podem ter mais de uma visão. Como eu já ouvi de alguns crentes, quando você pergunta qual é o seu sonho: ser muito rico, 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 rico. E eu digo: se converta, se converta, se converta. Porque você pode ser isso, mas isso não pode ser o seu objeto de consumo, nem o seu sonho de vida. Aqueles que conhecem a Cristo devem ter como objetivo manifestar a glória de Deus entre as nações e as suas maravilhas entre todos os povos. Foi isso que o salmista disse no Salmo 67, quando ele diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e entre todos os povos a sua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Ele está pedindo prosperidade, Ele está pedindo riqueza, mas a sequência é: abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra te temerão. A visão sempre foi essa: fazer da prosperidade um meio de manifestar a glória de Deus e de testemunhar a bondade do Senhor. E Jesus deixa muito claro: ninguém pode ter dois senhores. A palavra no original que ele utiliza é a palavra kurios, que era o senhor dono de terras, de propriedades, que tinha um vassalo, um servo, e a palavra no original é a palavra doulos, que era a palavra utilizada para o escravo voluntário. Era aquele que, quando se cumpria o tempo da sua escravidão, ele poderia receber a sua carta de liberdade, mas ele amava tanto o seu senhor, que ele dizia: não, eu não quero ir embora, eu quero ficar. Eu quero servir ao meu senhor não mais por obrigação, mas por gratidão. E ele então tinha a sua orelha furada e ele se tornava doulos, um servo de orelha furada, um servo voluntário que amava ao seu senhor. E Jesus deixa claro que não existe neutralidade. O mundo que nós vivemos fala de independência. Eu quero ser independente. Quando éramos adolescentes, sonhávamos em ter a independência para sair de casa. Aí a gente casa e descobre que não tinha independência nenhuma. Tinha até mais liberdade quando estava com a mãe. Não é verdade, irmãos? Os irmãos olharam estranhos para mim, não sei porquê. Ou seja, nós descobrimos que nós estamos sempre atrelados à responsabilidade de algo. Quando nós pensamos em nossa vida espiritual, descobrimos que não é diferente. A Bíblia deixa muito claro que antes de conhecermos a Cristo, nós éramos escravos do pecado. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele deixa claríssimo que nós deixamos de ser servos do pecado e nos tornamos servos de Cristo. Se você abrir a sua Bíblia por um instante em Romanos 6, no versículo 15, eu já estou encerrando. Veja o que Paulo diz a partir do versículo 15. E daí, haveremos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Vamos ler juntos o 17? Mas graças a Deus, porque outrora,
escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Não existe neutralidade. E Jesus deixa isso muito claro, que se nós queremos ter uma vida de segurança neste mundo, nós só podemos ter um Senhor. E olhando para o público à época, todos aqueles servos, eles não tinham um horário de obrigatoriedade de serviço. Eles tinham que estar sempre disponíveis para os seus senhores, não podendo atender a ninguém mais. A obrigação do servo era estar sempre disponível. Se em algum momento ele devotasse qualquer atenção a outra pessoa, ele desonraria o seu senhor. E Jesus está dizendo: olha, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. A palavra no original para riquezas, que também era um antigo deus relacionado ao Deus do dinheiro. Ou seja, irmãos, onde está o nosso coração? O grande reformador Calvino disse que quando a riqueza domina o coração, Deus perdeu a sua autoridade. Ou o nosso tesouro está no céu, ou ele está na terra. Que Deus nos ajude na nossa própria relação com o trabalho e com os bens que Deus nos permite ganhar desse trabalho, e como nós ensinamos aos nossos filhos a priorizar os seus projetos e no que eles devem colocar o seu coração. Jesus, a nos admoestar acerca disso, ele não apenas nos exortou, mas ele nos deixou exemplo. Quando Paulo relata, escrevendo aos Filipenses, nos exortando a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele subsistiu em forma de Deus, mas não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo, o detentor de toda a glória, o Rei da glória, o dono de toda a terra, que criou tudo pela palavra do seu poder, ele deixa o seu trono de glória para nascer como um homem, enfrentar a pobreza, a limitação, as dificuldades desta vida, para cumprir o propósito de Deus em nos redimir do poder do pecado. Ele nos deixou exemplo, irmãos. Ele nos deixou exemplo. Ainda que nós pensemos em comunidades mais humildes, como aqui nós mencionamos no início dessa mensagem, e possamos dizer: eu não estou nessa condição. Mas devemos nos lembrar que toda riqueza que nós adquirimos, ela pode ser perdida num piscar de olhos. Estima-se que nos Estados Unidos, na crise imobiliária de 2009, o prejuízo só nos Estados Unidos foi de 22 trilhões de dólares. Não dá nem para mensurar isso. Em quem está a tua segurança? Em quem está a minha? Se em Cristo, que tenhamos o coração nele e usemos tudo que ele nos deu com generosidade para cuidar do nosso cônjuge, dos nossos filhos, da nossa família, mas também dos necessitados e da expansão do reino de Deus nessa terra. Existem homens e mulheres que se dispuseram a deixar a sua casa, a sua carreira, para ir para os lugares mais longínquos, levar esperança e salvação. É nosso dever sustentá-los em oração e com ofertas generosas, sabendo que Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades em glória.
e sustentar também o reino de Deus na igreja onde nós congregamos. Pensar em contribuição local como uma obrigação e como um pesar revela o valor que as riquezas têm no nosso coração e não que o reino. Porque ofertar com generosidade e amor para o reino de Deus, quer seja na igreja local, para missões ou para assistência social, é um prazer que os cidadãos do reino devem ter. Eu quero orar por mim, irmãos. Quero orar por você. E por 1 minuto ou alguns segundos, faça uma reflexão sincera. Em que está a nossa segurança? Ou em quem? Onde está o nosso tesouro? Nós temos unidade de propósito. Maravilhoso Deus, nós estamos reunidos em Tua presença, e em dias onde o Senhor nos permite ver a dor e o sofrimento dos mais humildes que estão desassistidos, foram solapados pelas circunstâncias adversas da vida, através de fatores climáticos. Nós somos lembrados, Senhor, que essa vulnerabilidade não atinge só a eles, atinge a qualquer ser humano nessa terra. Pois como aquele homem que, de modo equivocado, encheu os seus celeiros de riqueza, acumulou e disse: estou rico e abastado, não tenho necessidade de nada. E naquela noite o Senhor disse: louco, nessa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens para quem será? Da mesma forma, todos nós somos suscetíveis, não apenas a fatores climáticos, mas a circunstâncias econômicas, a qualquer mudança que pode tirar toda a pseudo-segurança que temos, Senhor. Por isso, ajuda-nos a colocar a nossa confiança em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a termos um único tesouro. Ajuda-nos, ó Deus, a ter singularidade de propósito. E ajuda-nos, ó Pai, a ter apenas a Cristo como nosso Senhor, dono de tudo o que temos e somos. Dar-nos um coração servil, dar-nos um coração generoso para com os da nossa casa, mas um coração generoso também, Senhor, para com os de fora, para com a Tua obra, para com a ação social que a Tua igreja deve realizar. Ajuda-nos, ó Deus, livra-nos da avareza, que é a idolatria. Nós te pedimos isso em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém.